Olá, meu nobre futuro colega! Você que está aí em busca da tão sonhada carteirinha vermelha, da sua aprovação em exame de ordem. Então vamos trabalhar algumas dicas, conteúdos que já apareceram por diversas vezes nos exames de ordem com relação à ética profissional. Então é matéria obrigatória, você precisa ler, claro, o estatuto, o código de ética e o regulamento do estatuto. Óbvio, temos ali questões certas, cairão este conteúdo e são conteúdos que são cobrados conforme o texto da lei. Então as bancas ela vem ali cobrando, faz uma questão, faz um tema, uma situação, um problema, mas nada fugindo do texto ali da lei. Então é sucesso garantido. Se você dá uma lida nesses três, com certeza aí seja gabarita ética. Então a ética profissional, temas principais, o que ela regulamenta com relação à atividade de advogado. Então o advogado, como fala lá no artigo 2º, é indispensável à administração da justiça. E quais são as atividades que nós advogados poderemos, você ganhando aí, conquistando a sua tão sonhada carteirinha, terá atividade privativa de postulação em juízo, em regra, porque nós temos situações onde a parte, o cidadão pode sozinho fazer o seu jus postulante, postular sozinho perante a justiça. Exemplo disso é o habeas corpus, tá ok? Então, eu posso de qualquer forma livremente postular sem um advogado. Então, existem situações em que a lei dá esse direito para o cidadão buscar a justiça sozinha sem precisar do advogado. Mas a regra é que precisa sim do advogado, ele que tem essa capacidade postulatória. Também é uma atividade privativa, qualquer tipo de consultoria, assessoria ou direção jurídica. Já apareceu no exame de ordem falando de um bacharel em direito que assume a direção jurídica de uma empresa. Não pode. Quem é diretor jurídico de um setor em uma empresa, ou até mesmo no direito, nos setores públicos, pessoas jurídicas de direito público, é sempre quem? Advogado. Então, são atividades privativas dos advogados. Quem é o advogado? Aquele que tem a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Indispensável a administração da justiça, isso está lá na Constituição ainda. E prestamos um serviço público e exerce uma função social. Então essa frase do artigo 2º lá do Estatuto aparece constantemente aí nas provas. E se alguém que não tem essa capacidade, não é advogado, se eu obtenho sucesso, sou aprovado no exame da ordem, eu posso começar a advogar até fazer a minha inscrição. Eu não sou advogada, não é verdade? Porque a aprovação em exame de ordem é um dos requisitos para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Se um bacharel, alguém que não tem a inscrição como advogado, então quando o inscrito também, quando está excluído, foi excluído através de uma sanção, está suspenso, também uma sanção, ou licenciado, acaba atuando como advogado, ou quando não mesmo é inscrito nos quadros da OAB, os seus atos são nulos, consideram sem efeito, não tem efeito nenhum. Ele não é advogado, então ele não pode postular as suas petições, por exemplo, não terão essa validade, tá ok? Então grave isso. A inscrição principal, você preenche os requisitos do estatuto, ter capacidade civil, ser aprovado no exame de ordem, apresentar, ser bacharel, possuir o seu diploma, ou pelo menos, se o diploma ainda não deu tempo, você está aí cursando ali, o finzinho da faculdade é aprovado no exame da ordem, ainda não deu tempo de emitir, demora até o trâmite, muitas vezes vai demorar alguns meses para o diploma sair, digamos assim. Você pode ter até mesmo a certidão de conclusão de curso. Cumprindo então com todos os requisitos que a lei exige, você obtém a sua inscrição principal. Aonde será a inscrição principal? No Conselho Seccional do território onde você pretende estabelecer o seu domicílio profissional. No Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aonde? E na dúvida, será o domicílio da pessoa física do advogado.
Quando o advogado atua em mais de 5 ações anualmente, ele deve buscar a inscrição suplementar perante aquele conselho. Então, se eu sou vinculada ao Conselho Seccional aqui do Paraná e eu atuo em Santa Catarina, posso ter uma ação em Santa Catarina, posso ter em São Paulo, lá no Maranhão, sem problema nenhum. Agora, se eu ultrapasso mais de 5 ações anualmente, já temos aí a atualidade. Eu preciso buscar a inscrição suplementar. Então, em Santa Catarina, eu tenho mais de 5 ações já lá em Santa Catarina. Preciso buscar a minha inscrição suplementar, já virou atual na seccional de Santa Catarina. A transferência da inscrição também é possível quando eu desejo mudar o meu domicílio profissional de maneira permanente. Eu irei me mudar para o estado do Mato Grosso, eu quero atuar lá, vou viver lá, eu quero me estabilizar profissionalmente, quero ficar por lá. Posso pedir a transferência sem problema nenhum e a minha inscrição principal passa a ser no Mato Grosso. Perfeito. Suspende o pedido? A seccional pode suspender quando verificar se algum vício ou ilegalidade na inscrição principal. Exemplo, falsifiquei o meu diploma. Então, há indícios que o meu diploma de bacharel foi falsificado. Então, pode aí suspender esse pedido de transferência para a seccional lá do Mato Grosso do Sul, tá ok? Ou do Mato Grosso do Sul, São Paulo, aonde eu desejar mudar o meu domicílio profissional. Os advogados públicos também é questão importante, volta e meia aparece. Quem são os advogados públicos de acordo com o artigo 29 do Estatuto? Procuradores gerais, advogados gerais, os defensores públicos e os dirigentes de órgãos jurídicos da administração direta e indireta são considerados aí advogados públicos, exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculados à sua função, tá ok? Então, atente aí para o artigo 29, volta e meia aparece falando, será que eles são impedidos? O defensor público seria impedido? O procurador seria impedido? Então, cuidado aí com o artigo 29, ele aparece também com frequência. Outro tema, que aparece com grande frequência nos exames de ordem é a infração e a sanção. Então, todas as infrações estabelecidas no Estatuto e as sanções que são previstas. Então, não deixe de ler. E fica uma dica já também. Decore, saiba quais são as causas de suspensão e exclusão. Por quê? Temos 4 sanções, correto? Censura, suspensão, a exclusão e a multa. Se você decorar quais são as causas de suspensão e exclusão, elas são menores, são poucas causas. O restante, nós vamos aplicar a censura. Então, a censura era um pouco mais branda, digamos assim, entre as sanções. Então, vai incidir nos incisos previstos na lei e também quando houver violação ao Código de Ética e Disciplina, sem uma previsão de pena mais grave com relação ao fato ocorrido. E também poderá ser convertido em uma advertência quando presente as atenuantes. Outra é a suspensão. A suspensão, ela é um pouco mais grave, digamos assim, Então, ela é um pouco mais pesada. Quando ocorrer a reincidência de infração, já fui condenada à censura, novamente estou praticando, então vamos para a suspensão. Quando existe a reincidência na infração. A suspensão, ela pode perdurar de 30 a 12 meses, dependendo da gravidade. E atenção, não pagar mensalidade, não prestar contas ao seu cliente é grave, viu? Multa. A multa é uma sanção acessória, isto é, ela será cumulativa com censura ou então com a suspensão. Então, a multa pode ser determinada entre 1 a 10 anuidades, tá ok? E, claro, presente os agravantes. Então, vamos verificar se é um caso, se tem algum agravante e vai ser majorado aí uma multa. Então, ela é acessória, poderá ser aplicada ou não. E temos a penalidade, a sanção
grave, que é a exclusão. Tanto que se tem um certo cuidado com relação à exclusão. A exclusão, ela pode ocorrer na reincidência de suspensão por 3 vezes. Então, se você deixar de pagar a sua anuidade, foi intimado, notificado para pagar, não fez o pagamento, você pode inclusive ser excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a reincidência por 3 vezes em alguma causa de suspensão pode gerar exclusão. A exclusão, por ser tão danosa, tão grave, também se fala de 2/3 dos membros, do Conselho irão aprovar a exclusão deste advogado dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, tá ok? Também é previsto com relação a essas infrações a reabilitação do advogado. Então, se for aplicado, por exemplo, uma suspensão, uma censura, eu posso passar por um processo de reabilitação sem problema nenhum, tá ok? Outro ponto importante com relação aos exames de ordem na parte de ética profissional são os direitos dos advogados. Com frequência, para não falar em todos os exames, aí pelo menos às vezes vem 2 questões com relação a direitos dos advogados. Então não deixe de ler também bem atentamente quais são os direitos dos advogados, principalmente com relação ao sigilo. Já apareceu por diversas vezes o sigilo profissional. O sigilo profissional para nós advogados é um dever, nós devemos resguardar. O que o nosso cliente vem e fala no escritório fica ali. Inclusive, eu posso recusar a testemunhar contra o meu cliente. Excelência, estou resguardada pelo sigilo. Eu não sou obrigada a contar, a relatar fatos que o meu cliente trouxe a mim, que é o meu conhecimento. É o sigilo profissional. Inclusive, se eu romper com esse sigilo, é previsto até mesmo, aí sanção. Então, o sigilo ele é constantemente também cobrado, tá ok? É muito importante, nós devemos resguardar as informações que são fornecidas pelo nosso cliente. É uma relação de confiança entre o advogado e o seu cliente, que deve ser resguardada. Desejo para você excelentes estudos, não deixe de dar uma lida no Estatuto, no Código de Ética e no Regulamento. São questões certas, você já garante aí boa parte das questões, aí não falta tanto para atingir aí a metade das questões da prova e passar aí para a segunda fase, chegando mais perto a sua carteirinha vermelha, tá ok? Então nos vemos numa próxima, até mais!